Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Com a solenidade de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, nós somos convidados a meditar sobre o grande mistério da santidade. Pelo batismo, nós fomos chamados a esta santidade de vida. O Concílio Vaticano II nos recordou o chamado universal à santidade. Na Sagrada Escritura, nós podemos ler no prólogo da carta de São Paulo aos Efésios aquele pensamento que diz: sejamos santos na sua presença. Continua o apóstolo dos gentios, meus irmãos, e por isso nos chamou antes de criar o mundo. Deus, meus amigos, separou em cada um de nós, apesar das nossas limitações, todas as possibilidades para sermos santos segundo uma vocação específica. O sacerdócio, a vida matrimonial, a vida laical, a vida profissional, enfim, o estado de vida específico. Não existiria essa vocação à santidade se não fosse esse grande mistério do pensamento de Deus para cada uma de nossa vocação. Por isso que todas elas possuem uma graça específica. E neste início do mês de novembro, gostaria, com a solenidade de Todos os Santos, de convidar os senhores a agradecer a Deus pelo chamado universal à santidade. Vamos recordar daquela passagem de Natanael com Filipe, onde o Senhor o disse no Santo Evangelho: antes de que estivesse com Filipe, eu já o conhecia, eu já havia visto a sua vida abaixo da figueira. Deus chama a quem Ele quer. Cristo, nos seus evangelhos, chamou a quem Ele quis. Não chamou os melhores ou os mais capacitados. Ele é a razão da capacidade para correspondermos com santidade. Por isso, santidade é entender-se segregado, consagrado, entender-se, meus queridos irmãos e amigos, separados para estar com Ele e depois sermos, a partir do nosso batismo, enviados. A Igreja foi fundada por Cristo como uma tarefa divina e para uma missão sobrenatural: recordar ao mundo a santidade de Deus e o nosso chamado à santidade. Meditar os nossos que nos precederam no céu com a vivência da santidade de vida pode também nos auxiliar através de uma pergunta dos Santos Evangelhos: Senhor, a quem iríamos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jesus passou ao lado de muitos, sem que merecessem. Por exemplo, como Mateus, que não somente se equivocava, cometia o pecado na forma como conseguia o dinheiro, de forma ilícita, lesando as viúvas, aos órfãos, como também repassava ao império de forma equivocada, corrupta. Mas interessante, quando Jesus passou ao lado de Mateus, reagiu aquele homem que estava preso ao pecado da avareza, do roubo. Ele reagiu imediatamente, temeu o futuro, largou tudo para seguir a Cristo. Porque a santidade, quando passa ao nosso lado, ela nos impele e ela nos inquieta da mesma forma como tantos outros publicanos que poderiam estar ali, em Cafarnaum, mas não perceberam que a santidade havia passado ao lado deles. Mateus, sim. Mateus não somente percebeu, Mateus viu que Cristo queria a ele. Como que aos senhores, como que a mim. Vamos retornar à fonte do chamado e redescobrir, meus queridos irmãos, a luz desse tão forte ímpeto de Deus para nós. O ímpeto da santidade, que é uma entrega mútua de vida. Eu me entrego a Deus porque Ele se entregou por mim. Ser santo é corresponder ao amor de Deus. Sempre podemos amar mais, contemplar mais, adorar mais. Em pleno século XXI,
rezando pela paz, sobretudo diante de tantas vicissitudes no Oriente Médio, especialmente na faixa de Gaza, podemos abraçar mais e desarmarmos-nos mais. Mas sabe o que desarma o seu e o meu coração nessa recordação do chamado à santidade? Uma oração de intimidade. A oração constrói santos. Uma oração sem anonimato, uma oração com nome e sobrenome, ou seja, o seu nome, o seu sobrenome. Porque os santos se refugiaram, os santos souberam encontrar amparo, mas também descansaram nas suas orações. A oração bem feita transforma. A oração bem feita, por exemplo, transformou o coração de Cristo que estava abatido rezando no Horto das Oliveiras, no Getsêmani. Estava em plena agonia, mas depois que rezou, se levantou decidido e disse: levantai-vos, vamos. Meus queridos irmãos e amigos, a vida dos santos é uma verdadeira oração em alta voz de louvor à santidade divina e de recordação que o batismo concedeu a todos nós o chamado universal à santidade. Que todos os santos que nos precedem no céu nos ajudem na luta diária de corresponder a Deus, de rezar mais, mas de amar, abraçar e sermos instrumentos de paz. Deus os abençoe.